Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem fala é Daniel Chaves, professor da disciplina de História Contemporânea na Universidade Federal do Amapá, no curso de História. Nós estamos aqui falando da Revolução Russa, né, como nós já começamos a assistir, e esse primeiro conteúdo que a gente vai agora, na verdade, perdão, o segundo conteúdo que a gente vai apresentar, ele diz respeito a alguns aspectos mais particulares, não tão conjunturais, do que foi a Revolução Russa. A saber, o que foi especificamente, nesse grande contexto da Revolução Russa, a Revolução de Outubro. A Revolução Russa, como a gente já viu, foi um período de revolução política e social que ocorreu no antigo Império Russo, que começou durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, com a queda da Casa dos Romanov, e concluída em 1923, na virada de 22 para 23, com o estabelecimento bolchevique da União Soviética, findada a Guerra Civil Russa, com duas revoluções. A primeira que derrubou o governo imperial em fevereiro e a segunda que colocava os bolcheviques no poder em outubro. Ela foi a Guerra Civil Russa, que é um evento fundamental para a gente compreender a Revolução de Outubro e como ela se desdobra. Ela ocorreu em 1918, teve aproximadamente 7 a 12 milhões de baixas, guerras civis. Guerras, em geral, tem uma questão de contagem de casualidades que é bastante sempre polêmica, mas trabalha-se com algo em torno de 6 a 12 milhões de baixas. É uma guerra travada majoritariamente pela maioria bolchevique, os chamados vermelhos, ou o Exército Vermelho, e os brancos, ou os mencheviques, os oficiais do Exército e cossacos, a burguesia, grupos políticos de extrema-direita, mas também socialistas revolucionários que se opuseram a uma reestruturação drástica defendida pelos bolcheviques depois do colapso do governo provisório. Esses brancos, eles tinham o apoio de vários outros países, como Reino Unido, França, Estados Unidos e Japão, todos preocupados com as consequências de uma disrupção política decorrente da Revolução, enquanto os vermelhos possuem apoio interno, provando ser muito mais eficazes. Ou seja, foi um conflito que, tal qual um conflito que viria a seguir, e que a gente deve gravar um rápido conteúdo sobre a Guerra Civil Espanhola, teve, sim, direta e absoluta relação com o seu entorno. Portanto, foi um conflito que, mesmo nacional, teve interferências. Essa revolução, na prática, como a gente viu, tem vários outros nomes: o Outubro Vermelho, o Levante de Outubro, a Revolução Bolchevique. Nós trabalhamos com Revolução de Outubro para diferenciar da Revolução de Fevereiro. Foi uma tomada de poder, portanto, foi um golpe de Estado da Revolução Russa de 1917. Ela acontece e ela dá ignição com uma insurreição armada em Petrogrado, em 25 de outubro de 1917. Por isso a gente chama de Revolução de Outubro. Ok? A revolução liderada por bolcheviques usaram sua influência nesse soviete de Petrogrado, ou São Petersburgo, para organizar essas forças armadas. As forças bolcheviques da Guarda Vermelha, dentro do Comitê Revolucionário Militar, começaram a tomada de prédios do governo ainda em 24 de outubro. No dia seguinte, o Palácio de Inverno, como era a sede do governo provisório em Petrogrado, então capital da Rússia, foi capturada. Então tem uma analogia aí, vamos chamar assim, com a queda da Bastilha, apesar de não ter exatamente o mesmo significado. Como essa revolução não foi nem dentro nem fora da Rússia universalmente reconhecida, ocorreu entre 1917 e 22 o que a gente convenciona chamar dessa guerra civil. Nessa revolução, os bolcheviques, liderados por uma figura histórica fundamental, por uma liderança histórica do comunismo científico, do marxismo, que é esse nome importantíssimo para a história, chamado Vladimir Lenin. Não sei se vocês já viram quem é Vladimir Lenin, mas eu vou mostrar para vocês. Deixe-me achar aqui uma boa foto do Vladimir Lenin. Aqui já joguei Vladimir Lenin. A gente tem gravuras as mais diversas, né? Lenin foi uma figura, uma liderança extremamente importante da Revolução de Outubro. Vladimir Lenin, junto com os trabalhadores do Soviete de Petrogrado, conseguiram derrubar esse governo provisório, encerrando a fase da Revolução Provisória, do curto governo parlamentar estabelecido em fevereiro, e substituindo, portanto, após essa dualidade que se estabeleceu, num governo baseado em sovietes, que são conselhos locais eleitos por grupos de trabalhadores e camponeses. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que, para o contexto da década de 10 e de 20 do século XX,
A experiência da Revolução de Outubro, a experiência da construção de um governo baseado em conselhos comunitários de trabalhadores, foi algo extremamente importante para o surgimento de uma tendência que seria permanente ao longo de praticamente todo o século XX. Seria uma tendência sempre em disputa, muitas vezes em disputa com as forças regulares do Estado democrático, que era justamente a ideia de uma democracia direta mantida por um poder, por um governo, capaz de garantir a tutela das instituições, por um lado, e por outro, dialogando sempre de forma sistemática e constante com as bases revolucionárias do processo político. Então, pouco a pouco, esses conselhos foram se tornando soviéticos, foram se tornando membros do que seria o partido único do governo, ou seja, pouco a pouco esse processo foi ganhando um grau de alinhamento, até por um conceito muito importante na teoria leninista, e Lenin não foi só um teórico, foi um homem de ação também, que é a questão central do centralismo, né? Que é sempre uma discussão que a gente depois vai ter com mais calma, mas que é extremamente importante. Quando ficou claro que os bolcheviques tinham um relativo apoio fora das áreas industrializadas de São Petersburgo e Moscou, começaram a haver tensões entre anarquistas, outros grupos de esquerda, socialistas, revolucionários, com relação a esse centralismo dos soviéticos, com esse centralismo do leninismo. O novo governo logo aprovou o decreto sobre a paz e o decreto sobre a terra, o último redistribuindo terras e riquezas aos camponeses em toda a Rússia, para tentar fazer com que essa nova direção pudesse ter abrigo para o projeto político do campesinato. Quando essa revolução acontece, liderada pelo Lenin, que era notado e abertamente um político, uma liderança do campo da esquerda marxista, é costumado dizer que boa parte dos atos revolucionários de outubro foram consolidados com base em formulações teóricas do Lenin sobre as ideias do Karl Marx, que todos vocês já conhecem, é um importantíssimo filósofo e teórico fundador da tradição da esquerda no século XIX. Então, é comum que se diga que essa Revolução de Outubro foi uma revolução marxista-leninista. Lenin foi chefe do governo dessa República Russa de 1917 a 18, da República Socialista Federativa Soviética Russa de 1918 a 24 e depois da União Soviética de 1922 a 24. Ou seja, Lenin foi o chefe, o líder, o tutor do processo de construção da Revolução Russa de Outubro até a consolidação da União Soviética em 1924. Os marxistas-leninistas, eles basicamente, seria até um pouco delicado tratar aqui agora de uma forma tão rápida, talvez merecesse um conteúdo particular sobre as contribuições teóricas do Lenin, não só para a União Soviética, mas para a história das esquerdas no século XX, que são contribuições super importantes, mas basicamente o marxismo-leninismo defende uma gama de pontos de vista que, em geral, apoiam a ideia de um partido de vanguarda, sobreposto sobre um movimento de massas, um Estado de partido único, um domínio do proletariado sobre a economia, um razoável grau de internacionalismo na concepção da luta de classes, uma oposição mordaz à democracia burguesa e ao capitalismo. Nós podemos dizer que, com a concretização desse projeto teórico em um projeto político prático, que foi a Revolução Russa, nós podemos dizer que a propagação do comunismo como uma força capaz de assumir a responsabilidade pela conduta de um Estado, sem dúvida alguma começou no século XX, teve um ponto de viragem fundamental no século XX com a Revolução de Outubro. Para falar um pouquinho sobre esse processo, a gente precisa voltar para entender a mecânica cuja qual tudo isso aconteceu. As tão esperadas eleições para a Assembleia Constituinte dessa nova Rússia foram realizadas em novembro de 17, com os bolcheviques conquistando apenas 175 das 715 cadeiras legislativas, ficando atrás do Partido Revolucionário Socialista, que conseguiu quase o dobro, na verdade, mais que o dobro dessas cadeiras que os bolcheviques conseguiram. Ela deveria se reunir pela primeira vez em 28 de novembro de 17, mas a sua convocação foi adiada para 18. Em seu primeiro e único dia de sessão, o órgão rejeitou os decretos soviéticos sobre paz e terra e foi dissolvido no dia seguinte
por uma instrução do Congresso dos Sovietes. O segundo Congresso dos Sovietes era algo extremamente importante porque era um reflexo dessas disputas de poder no interior do processo político-revolucionário. Desses 770 delegados eleitos, quase 300 eram bolcheviques e nem tantos outros eram socialistas revolucionários de esquerda, mas que de alguma forma também apoiaram a queda do Kerensky, do governo provisório. Quando se anunciou a queda do Palácio de Inverno, o Congresso aprovou um decreto transferindo o poder para os sovietes de deputados, operários, soldados e camponeses, ratificando assim a revolução. A transferência de poder, obviamente, não aconteceu sem desacordo. O centro e a direita dos socialistas revolucionários, bem como os mencheviques, acreditavam que Lenin e os bolcheviques haviam tomado esse poder de forma ilegal e abandonaram a discussão plenária antes disso. No que consistiam esses decretos, que são decretos fundamentais para se compreender o início da União Soviética? Foi um decreto que ratificou as ações dos camponeses em toda a Rússia ao se apoderar de terras privadas e criar mecanismos de redistribuição. Esses bolcheviques, por isso que a gente vai olhar a bandeira da União Soviética e vai ver simbolicamente a foice e o martelo. Por quê? Porque a foice e o martelo representavam uma aliança de martelo, os operários, e foices, os camponeses. E essa compreensão de uma aliança entre operários e camponeses era determinante justamente para esse projeto de uma ditadura do proletariado, da instauração de um regime dirigido, em primeira e última instância, por trabalhadores. Outros decretos importantes privatizaram as propriedades, confiscaram as propriedades privadas pela parte do Estado, os bancos russos foram nacionalizados, as contas bancárias privadas foram confiscadas, a igreja, com todas as suas propriedades, inclusive contas bancárias, foram apreendidas, o controle das fábricas foi entregue aos sovietes e aos soviéticos, portanto, os salários foram taxados de forma mais elevada do que durante a guerra e foi introduzida uma jornada de trabalho mais curta, de 8 horas. Ou seja, a ideia realmente era um nacionalismo estatista de caráter de esquerda, e para aquela época uma esquerda bastante radical, né? Algumas dessas ideias hoje já até podem ser observadas em outros exemplos ao longo do século XX. Então, no dia seguinte dessa questão da Constituição, o Congresso elegeu um Conselho de Comissários do Povo, com Lenin como líder de base de um novo governo soviético, enquanto se aguardava a convocação da Constituinte. Esse novo governo também foi chamado de provisório até que a Assembleia fosse dissolvida. Só que começou ali com essa radicalização, e é preciso colocar essa radicalização para evitar tanto interpretações apressadas na direção de dizer que todos os soviéticos, que todos os políticos de esquerda eram intrinsecamente repressivos, quando, na verdade, o contexto político da Rússia, nessa transição do governo provisório até a Guerra Civil, que era algo inesperado, era um contexto de profunda radicalização. Então, não é possível que a gente observe, nesse cenário, que a responsabilidade pelos atos repressivos vão ser de um lado ou de outro. Na verdade, havia um contexto de profunda radicalização e de intolerância política na União Soviética, o que, inclusive, vai ser motivo pelo qual muitos militantes de esquerda, pensadores teóricos ao longo do século XX, começam a se tornar críticos do que vai acontecer nos próximos anos na União Soviética. Ok? Como a revolução não foi, a gente já falou sobre isso, internacionalmente reconhecida, tanto dentro quanto fora, o país entrou numa guerra civil que duraria até 23, com a criação da União Soviética em 22, no último ato dessa guerra civil. A historiografia do evento tem muitas variâncias, desde apologias ao sovietismo, né, ao marxismo-leninismo e o seu radicalismo, a sua intransigência na defesa da questão soviética, quanto com relação a uma crítica sobre o que isso representava, né, sobre todo o caráter centralista e centralizador da Revolução. A vitoriosa União Soviética viu a validação da sua ideologia, o triunfo da classe trabalhadora sobre o capitalismo, inequivocamente isso de fato ocorre, ou seja, era um governo, um modelo de Estado liderado e numa premissa ideológica. Durante a era soviética, o dia da Revolução, quando ela acontece, se tornou um feriado nacional. Por outro lado, se havia uma historiografia, e há uma historiografia, que é apologética do que aconteceu na União Soviética, no todo o processo revolucionário, por outro lado, aliados ocidentais, e boa parte da historiografia ocidental, especialmente liberal, ou antitotalitária, antitirânica, viram que o que aconteceu foi nada mais nada menos que um golpe e a constituição de uma autocracia baseada numa ditadura, que por acaso envolvia proletários, mas que esse marxismo-leninismo seria
intrinsecamente uma força autoritária. Muitas obras culturais, movimentos comunistas foram acendidos em toda a Europa e no mundo. E a gente pode notar que, se não é possível dizer que tem uma relação direta, ao menos há uma relação contextual entre o que acontece na Rússia entre 1917 e 23 e uma onda revolucionária que agitou a Europa. Agitou a Bulgária, agitou a Áustria-Hungria, agitou a Alemanha com a Revolução Alemã de 1918, importantíssima, com as greves de massa na Itália dessa década, com o golpe de Estado na Grécia em 1922, com a experiência dos jovens turcos e da fundação da Turquia contemporânea nesse mesmo contexto, ou seja, em todo o mundo vários outros protestos e revoltas ocorreram devido à turbulência da Primeira Guerra Mundial e, em parte, a partir desse precedente da Revolução Russa tão importante. Ok? Na Irlanda, a gente deve citar algo que também merece um conteúdo aqui específico nosso, que foi, então, parte do Reino Unido, essa Irlanda, realizando o Levante da Páscoa, o Easter Rising de 1916, antecipando uma guerra de independência que foi até 1921. Então, o que a gente está querendo notar aqui? Que existem várias instabilidades que ocorrem num momento mais ou menos contemporâneo por causas mais ou menos semelhantes e com um fator comum inequívoco, que foi a consequência da instabilidade promovida pela Primeira Guerra Mundial. Esse movimento republicano irlandês era predominantemente nacionalista, havia um populismo republicano não radical, embora com algumas posições de esquerda, incluindo socialistas e comunistas, não era assumidamente comunista, não queria fundar um Estado comunista na Irlanda, mas tinha algo a ver. Essas repúblicas, a irlandesa e a soviética, a russa, encontraram inclusive um oponente comum, que era a sua oposição ao Império Britânico, e estabeleceram até mesmo uma razoável relação comercial. Então essa foi uma época de profunda turbulência política. Tudo bem, pessoal? Para a gente compreender um pouquinho o papel histórico dessa Revolução Russa e entender o que foi a Revolução de Outubro, que significou, na prática, a construção de um processo revolucionário liderado pelos bolcheviques no interior da Revolução Russa, com a tentativa de instauração de uma ditadura do proletariado, de uma expropriação das propriedades burguesas e a constituição de um novo modelo de sociedade, e esse novo modelo de sociedade que iria desembocar no que em 1923 nós conhecíamos e vamos conhecer na formação da União Soviética. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção, forte abraço, obrigado a todos, valeu, até já, tchau, tchau.